Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a história fictícia de Antônio, que após muitos anos trabalhando duro e investindo, alcançou a sua liberdade financeira. Então, se você ficou interessado nesse assunto, assiste esse vídeo até o final. Eu me chamo André Viana e no vídeo de hoje, com a história que eu vou te contar, você vai conseguir entender o poder dos juros compostos na sua vida. Essa história que eu vou contar, você provavelmente vai se identificar com alguns momentos dela, mas lembrando que é uma história fictícia. Então vamos lá. A história começa mais ou menos assim. Antônio se formou na faculdade de engenharia aos 23 anos. Com isso, ele foi trabalhar numa montadora, Chevrolet. Chegando nessa montadora, ele conheceu um senhor chamado Diego. Diego trabalhava nessa montadora há mais de 20 anos fazendo a mesma coisa. Com o passar dos dias, Antônio percebeu que Diego estava trabalhando de forma bem insatisfeita. Não é para menos, né? Você fazendo a mesma coisa sempre. E quando chegava o horário do almoço, Diego falava só do hobby dele, que era a pesca. Em nenhum momento ele falava do que estava acontecendo na empresa, do que a empresa poderia melhorar. Antônio, percebendo isso, viu que não queria estar naquela situação daqui a 20 anos. Percebeu que deveria fazer alguma coisa. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 fases que Antônio passou para atingir a liberdade financeira e não ter o mesmo final triste que Diego. Mas antes, se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. A primeira fase de Antônio foi como Antônio saiu de 0 para 20 mil reais. Então, como isso aconteceu? Antônio era um cara que gostava muito de ler. Então, certo dia, ele procurando por um livro na internet, ele esbarrou com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e resolveu comprar esse livro. Ele comprou e em alguns dias o livro chegou na tua casa e ele começou a ler esse livro, onde ele encontrou um trecho dizendo que ele deveria separar 10% do salário dele antes de gastar esse salário com qualquer coisa. Logo ele lembrou do seu amigo Diego, aquele cara do trabalho. Ele lembrou que Diego disse para ele que gastava quase todo o salário dele em equipamentos de pesca. Não guardava nada. Aqui você consegue já perceber o grande ensinamento que Antônio teve, que foi separar 10% do salário dele assim que caísse na conta. Após ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, Antônio leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, onde ele percebeu que o dinheiro que ele estava economizando poderia virar ativos. Então Antônio começou a pegar algumas dicas de amigos e começou a pegar dicas em redes sociais também. Então ele viu que poderia fazer day trade na Bolsa de Valores. Então ele fazendo day trade na primeira semana, ele saiu de 5 mil reais para 10 mil reais. Ele dobrou o patrimônio dele. Mas na semana seguinte, o que aconteceu? Antônio saiu de 10 mil reais para 3 mil reais. Ele perdeu 7 mil reais. Olha o que aconteceu com o Antônio. Mas como o Antônio tinha um bom salário, ele conseguiu recuperar as suas percas em 2 meses. Diferente do seu colega que investiu todo o seu dinheiro em criptomoedas e acabou indo a zero, perdendo todo o seu patrimônio. Antônio percebeu que quanto maior o patrimônio dele, maior seria o risco. Então ele resolveu mergulhar nos estudos, escutando podcast, vendo vídeos no YouTube, lendo diversos livros. Em aproximadamente 2 anos, Antônio saiu de 0 para 20 mil reais, investindo 850 reais do seu salário todos os meses. Então vamos lá, o que a gente pode tirar de aprendizado aí dessa parte da história? Primeiro, não fazer day trade. Pelo amor de Deus, isso aí vai fazer você perder dinheiro. Assim como jogos de apostas. E outra coisa, para quem está começando, você investir em ações muito especulativas, você provavelmente vai perder dinheiro. Você não entende do mercado de ações, então você tem que investir em ações boas, que estão dando lucro. E outra coisa, você não pode ir pela opinião dos outros. Você tem que ter a sua própria opinião, porque você tem que saber o que está fazendo. Se você for pela opinião dos outros, vai dar ruim, vai te dar problema. Agora vamos para a segunda etapa da história, como Antônio saiu de 20 mil reais para 100 mil reais. Então, Antônio já estava trabalhando nessa montadora há aproximadamente 3 anos. Então, certo dia, seu pai foi até ele e falou: Antônio, eu quero te ajudar a comprar uma casa. Eu vou te dar 10 mil reais. Antônio parou e pensou. Lembrou do livro Pai Rico, Pai Pobre e lembrou do seguinte trecho: uma casa é um passivo, você precisa adquirir ativos. Com esse conhecimento, Antônio foi até seu pai e agradeceu e disse que não queria casa, pois iria continuar investindo em busca da sua liberdade financeira. É nesse ponto aí
que as pessoas perdem a cabeça. Quando elas já têm aquele dinheiro ali, 20, 30 mil, já surge aquela tentação de querer viajar, comprar o carro, comprar uma casa e acaba fazendo essa besteira e tendo que começar tudo de novo. E detalhe, ainda fica endividada. Nesse momento você tem que ser firme, dizer não para todas essas coisas. Continuando a história, Antônio, aos 27 anos, começou a estudar o mercado de ações e resolveu investir em empresas já consolidadas no mercado, porque ele ainda estava aprendendo. Aí, certo dia, seu amigo José ligou para ele e falou: Antônio, eu estou investindo numa startup chamada FaceMeta. Você tem interesse? Então Antônio perguntou: qual o lucro líquido dessa startup? Então José respondeu: é startup, não tem lucro líquido, ela não dá lucro ainda. Então Antônio ficou pensativo e falou: eu vou investir só R$500. Então José falou: você é fraco, R$500 é pouco. Mas Antônio, decidido, investiu apenas R$500, porque ele sabia que se a empresa quebrasse, ele ia perder apenas R$500 do seu dinheiro, pois se tratava de um investimento de alto risco. A essa altura, como Antônio tinha pouco conhecimento, ele só investia muita grana em empresas consistentes, que davam pelo menos 5 anos consecutivos de lucro. Ele não investia em IPOs e também começou a investir em fundos imobiliários. Nesse momento, Antônio sabia que não poderia cometer muitos erros, porque iria acabar atrasando a sua liberdade financeira. Um certo dia, Antônio foi trabalhar e recebeu a seguinte notícia do seu chefe: Antônio, você está sendo promovido. Aí o que aconteceu? Antônio, em vez de fazer aportes de R$850, começou a fazer aportes de R$1.500. E como Antônio já estava estudando muito, ele começou a ganhar uma certa habilidade com os investimentos. Então ele já conseguia ter uma rentabilidade da sua carteira de 10% ao ano. Então, aos 29 anos, Antônio conseguiu atingir os R$100 mil. A essa altura, ele já começou a ver os juros compostos trabalhando para ele e ele já começou a ficar muito animado. Aqui a gente pode tirar algumas lições dessa parte dessa história. Em relação à startup, ele fez muito bem, porque você imagina você colocar todo o seu patrimônio, boa parte dele, em uma empresa que não dá lucro, que pode quebrar. Isso provavelmente ia ser fatal para os seus investimentos, ia atrasar muito a sua liberdade financeira. É por isso que ativos muito especulativos, criptomoedas, startups, você tem que colocar pouco dinheiro para você não se prejudicar. A outra coisa que ele fez corretamente foi investir a maior parte do dinheiro dele em empresas que estão dando lucro consistentemente. Isso aí é muito importante, porque como ele está aprendendo, como é que ele vai investir em outro tipo de empresa? Ele tem que investir em empresas seguras, que dificilmente vão quebrar. E a outra coisa que ele fez muito importante, que foi crucial, que muita gente comete o erro, foi quando ele foi promovido, ele não aumentou o seu padrão de vida, ele aumentou a sua quantidade de aportes. Geralmente as pessoas, quando são promovidas, conseguem um aumento, elas aumentam o padrão de vida delas, coisa que é muito errado. Então agora vamos para a terceira fase, como Antônio saiu de R$100 mil para R$1 milhão. Então, certo dia, aquele amigo José, que investiu no FaceMeta junto com o João, ligou para João e falou: João, o FaceMeta se valorizou 2.400%. Eu tô com mais de R$1 milhão, eu vendi tudo. O João, que tinha investido apenas R$500, ganhou apenas R$12 mil. Então ele ficou com aquela dor de corno que todo mundo fica quando seu amigo ganha e você ganha pouco ou não ganha nada. Só que ele lembrou que investir é um jogo de longo prazo e concluiu que tomou a atitude certa. E sabia que se José continuasse investindo dessa forma, ou seja, dando all-in, em algum momento ele iria quebrar. Antônio finalmente chegou aos 30 anos de idade, mas ele se sentia um peixe fora d'água, porque ele chegava no trabalho, seus amigos todos tinham carrão. Ele abriu o Instagram, seus amigos estavam viajando ou estavam em restaurante caro. E Antônio não tinha feito nada disso. Mas ele lembrou que aquele seu amigo Diego, que trabalha na montadora, se encontrava totalmente infeliz e trabalhando na fábrica de forma obrigatória porque não tinha alcançado a sua liberdade financeira. Só que Antônio se manteve firme no seu propósito. Só que sabe o que aconteceu? E certo dia a bolsa caiu 50%. Então, de R$100 mil que Antônio tinha, passou a valer R$50 mil. Só que Antônio não se desesperou. Ele percebeu que havia muitas empresas descontadas e continuou fazendo seus aportes todos os meses. Com isso, nos 2 anos seguintes à queda, Antônio conseguiu
35% de rendimento no primeiro ano e 45% de rendimento no segundo ano. E com 33 anos, o rendimento da sua carteira já estava rendendo mais do que o seu salário. E quando Antônio chegou aos 35 anos, ele recebeu um convite para trabalhar em outra montadora, onde ele acabou aceitando e começou a receber 20% a mais do que o seu salário anterior. Nesse momento, Antônio não precisava mais fazer hora extra no seu trabalho, então ele começou a se dedicar ao seu hobby, que há muito tempo ele tinha esquecido, que era a fotografia. Mas esse hobby dele começou a dar certo, então ele começou a cobrar para tirar essas fotos e já começou a receber um dinheiro extra. Em certo momento ele estava sendo tão procurado que ele teve que abrir uma empresa de fotografia. Então quando ele não estava na empresa trabalhando, ele estava tirando foto e ganhando um dinheirinho extra. Qual é a lição que a gente consegue tirar dessa parte da história? O que acontece? Geralmente quando a bolsa cai muito, as pessoas vendem todos os seus ativos porque ficam com muito medo. Ele fez ao contrário, ele foi contra a manada, ele fez o que tinha que ser feito, que é o quê? As ações caíram, ele manteve a calma e continuou fazendo seus aportes normalmente. Então, conforme os anos foram passando, a bolsa foi se recuperando e ele conseguiu ganhar muito dinheiro com isso, mas é muito difícil das pessoas fazerem isso. Você tem que ter muita cabeça. E após ele conseguir fazer isso, o patrimônio dele cresceu muito, então ele não precisava mais fazer hora extra no seu trabalho. Ele já começou ali a ter mais tempo para se dedicar a outras coisas, onde ele encontrou aquele hobby que foi a fotografia, que acabou dando certo e começou a ganhar dinheiro com isso também. E aí ele já começou a deixar de ser escravo do sistema. É isso que a gente tem que pensar, acumular patrimônio e buscar novas formas de conseguir ganhar um dinheiro extra. Com isso vamos para a fase 4, a liberdade financeira de Antônio. Antônio, aos 44 anos, finalmente chegou à sua liberdade financeira, sendo que de todo esse patrimônio que ele acumulou, a maior parte foi de rendimento e a menor parte foi de aporte, porque você lembra que os juros compostos no tempo vai a favor de Antônio. Com isso, ele pediu demissão do seu trabalho e começou a viver com parte do rendimento da sua carteira e outra parte com o dinheiro que ele ganhava com fotografia. Com isso, Antônio teve tempo para sua família, teve tempo para ver o pôr do sol, para jogar o futebol, ir para a praia. Toda a sua vida começou a mudar. Você vê que quando você tem sua liberdade financeira, você pode fazer o que quiser da sua vida. Você pode mandar seu chefe para a M, que eu sei que muitos de vocês têm vontade, inclusive eu já tive também. E aquele hobby esquecido, você pode começar a voltar a praticar ele, tentar levar esse hobby como profissão. E se não der certo, tá tudo bem, você tem seu patrimônio, você tem seus rendimentos, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Ou seja, você com a liberdade financeira, a sua vida fica sem limites. Eu contei essa história porque você pode estar passando por algum momento desse, ou ainda vai passar. Então você viu como é que não é fácil, é um caminho doloroso e difícil, mas que no final a conta fecha e tudo faz sentido. Eu ainda não cheguei nesse final, confesso para você. Eu tô naquele meio do caminho, mas eu sei que eu tô fazendo a coisa certa e no final tudo vai fazer sentido. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!